Boa noite! A gente tem mais uma live aqui hoje para falar sobre jejum. Pois é, esse tema é incrível, que é um tema que justamente tem muitas dúvidas ainda no ar. E a gente está vindo, eu e Daniel Peixoto, para falarmos um pouco mais sobre isso. Então a live de hoje é uma live sequência que a gente pensou justamente para agregar um pouco mais no que a gente já veio trazendo ontem. Então a gente vai dar sequência para responder algumas das grandes dúvidas que surgiram e também para abrir aqui espaço para vocês perguntarem um pouquinho mais, tá? A gente vai buscar aí fazer o melhor para responder o máximo de perguntas que a gente puder, tá bom? A gente vai buscar também ser conciso justamente com a intenção de que a gente vai abordar tudo que der para abordar e também indicar para vocês onde procurar um pouco mais de informação. Então, simbora, gratidão a vocês. Passem essa live, né? Enviem aí aqui embaixo, vocês vão ver que tem um aviãozinho, né? Repassem essa live para outras pessoas também, que talvez queiram estar aqui, que ainda não entraram na live. E gratidão, né? Gratidão pela presença de todos. E esse formato de hoje vai ser justamente focando mais na resposta às perguntas de vocês, tá bom? Então, tô vendo aí que vocês estão entrando. Boa noite, deixa eu ver, Brunão, Elisângela, Maria, Márcio, quem mais está aqui? Bom, gratidão, né? Vamos esperar vocês entrarem um pouquinho mais, o Dani já deve estar chegando também, para a gente se somar nessa live de hoje. E aí, já aproveitando o ensejo, já que é uma live de perguntas e respostas, se vocês que já estão aqui têm perguntas, não deixem de já mandar a pergunta aqui embaixo no balãozinho, tá? Que a gente já vai chegar lá e conversar um pouquinho mais aqui essa noite. Ó, o Dani já chegou. Deixa a gente se adicionar aqui. De uma solicitação, acho que foi quase ao mesmo tempo. Embora. Salve, salve, Elisa Lamego. Estamos aí de volta, né? Mais um dia que a gente abriu espaço aí para responder mais perguntas sobre o jejum. Um prazer estar aqui novamente, respondendo perguntas aí dos amados sobre o jejum, uma centena de perguntas, né, que a gente tem para responder. A gente, né, fez um filtro ali e pegamos as que são principais, né? A gente estava conversando agora um pouco com a Eli. E aí a gente vai responder essas 3 perguntas e vamos abrir já desde já para os amados aí fazerem as perguntas, tá? Vocês vão aprender muito sobre jejum no dia de hoje também. Não pude assistir a live de ontem, poderia ter acesso? Tá salva, filho. Quem foi que perguntou aqui? A Mônica, tá salva lá a live. A live tá salva tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Elisa e também no YouTube. Eu coloquei hoje lá no Daniel Peixoto, naturopata higienista. Quem for inscrito no meu canal aí vai assistir lá o vídeo que eu peguei ali do Instagram e coloquei lá. Então vocês vão ter acesso sim. Boa noite, Maria Faganello. Boa noite a todos. Bom, gente, eu já me apresentei ontem, mas eu me apresento de novo. Daniel Peixoto, terapeuta naturopata e militante pela saúde natural. E estamos aí para responder as perguntas. E, por favor, já peço aí aos amados para que, se forem fazer perguntas, fazer aí no balãozinho para a gente poder aí responder todo mundo na medida do possível, tá bom? A gente aí sensibilizou ontem, dado a quantidade gigante de perguntas que fizeram para nós. E aí a gente resolveu abrir mais essa live aí para poder responder as perguntas dos amados, tá? E antes da Eli se apresentar aí e falar, fazer as colocações dela, eu já vou dizer aí para as 10 pessoas que já chegaram aí que a gente anunciou ontem, eu não sei se vocês estavam presentes, o nosso infoproduto, tá? Que é o Aprendendo a Jejuar, é o Manual do Jejum, Aprendendo a Jejuar. É um manual que, além do manual completo, com todas as informações que você possa imaginar sobre jejum, material que não tem precedente, pelo menos em literatura nacional, internacional também eu acho difícil, porque eu também tive dificuldade de localizar. Você vai achar livros sobre jejum, mas você vai achar muito espalhado. Da forma como a gente fez, eu acho que eu saiba, só a gente que fez. Então é um manual completo para você que quer está pensando em fazer um jejum de uma maneira mais segura. Você, profissional de saúde, que está querendo aplicar isso na sua terapêutica. O manual está bem completinho, tá? E a gente até deixou a ressalva lá que é um manual teórico, tá? A gente falou que o jejum ele tem que ser supervisionado, tá? Mas em regra, assim, no geral, pelo menos ali o intermitente, 90% das pessoas já conseguem fazer, mas cada caso é um caso. E o manual ali ele está completo, ele está sem papas na língua nenhuma, tá, pessoal? Para vocês utilizarem. E além desse material,
vocês vão ganhar 4 aulas, tá? Vão ter 4 aulas aí comigo e com a Elisa. Já na próxima segunda-feira vai ser a primeira aula, as outras a gente vai marcar depois. E aí a gente vai ter 4 aulas para a gente poder explicar, esclarecer as dúvidas de vocês também, para vocês não ficarem ali abandonados só com o livro na mão, tá bom? E ontem teve uma série de bônus também, a gente fez muito desconto. O produto eu já adianto, o produto é R$250, a gente deu 40% de desconto, as pessoas pagaram 150, as pessoas ganharam cartilha alimentar, ganharam livro de receitas, e ainda vão participar de 2 encontros conosco, né? Então, quem adquiriu ontem, quem estava ontem e adquiriu até meia-noite, esse pessoal aí vai se beneficiar, tá? Desse desconto, 150%. E hoje, né, claro, as pessoas vão estar aqui assistindo a gente também, a gente se sensibilizou novamente e resolvemos dar um desconto aí de 20%, tá? De 20% de desconto. Então vamos lá. Se ontem estava os preços cheios 250, ontem 40% deu 150. Então você aí que adquirir a cartilha agora, você vai pagar aí o valor de R$200, tá? Um valor de R$200, super desconto para ter acesso à cartilha completa alimentar, para ter acesso às 4 aulas, e os bônus já se esgotaram. Mas a boa notícia é a seguinte, que ainda tem vagas para o outro bônus, né? Para as 2 lives que a gente vai fazer extra. Ainda tem algumas vagas ainda. Então, se você comprar logo, tá? Porque tem uma fila, a gente vai passar ali mais ou menos umas 40 pessoas, esticar um pouquinho ali, vai ter uma fila que a gente vai fazer uma aula mais interativa. Além das 4 aulas, a gente vai fazer uma aula interativa, vamos propor alternativas, vamos propor jejuns, propor exercícios, propor ali uma interatividade. Esse material é só vocês aí, ó, aqui, ó, acessar lá o manual do jejum.com. Eu vou deixar a mensagem aí, tá no meu link da bio e também tá no link da Elisa, tá, pessoal? É só vocês acessarem aí o manual do jejum.com. Eu vou deixar a mensagem aqui fixada. E aí, eu não sei se eu consigo fixar. Você consegue fixar? Acho que é você que consegue. Vê se você consegue fixar aí. Manualdejejum.com, tá? Saiu com N ali, mas é M, pessoal. O manualdejejum.com, você vai ter acesso aí ao manual completinho sobre jejum e mais 4 aulas, tá? 4 aulas. Eu esqueci, né? Você vai fazer, independentemente de você comprou ontem, hoje, amanhã ou sempre, você vai fazer parte do grupo exclusivo, tá? Vai ter um grupo de estudos. Um grupo de estudos que vai estar eu, vai estar a Elisa também. A gente vai estar ali conversando, resenhando, trocando ideia. E vocês também vão fazer parte do grupo. Então, adquire lá o Manual de Jejum com 20% de desconto e não perca essa oportunidade, beleza? Então, já fiz logo merchan de cara aí. Vamos aí colocar agora as perguntas para a gente responder. Pessoal, só fazer pergunta no balãozinho que a gente vai tentar esgotar todas de hoje, tá? De ontem a gente separou umas especiais e as de hoje a gente vai tentar esgotar tudo. Ufa! Vou só me apresentar rapidinho, Dani. Tudo que eu tinha para falar, não, justamente, tá? Eu falei tudo que eu tenho para falar, agora a Elisa vai se apresentar e ela vai colocar as coisas importantes aí para vocês. Gratidão, maravilha e boa noite, né, para todos que aqui estão com a gente, né, de novo ou pela primeira vez desde ontem. Espero que a explicação aí do Dani tenha esclarecido um pouco o nosso porquê de estarmos aqui hoje, né, para a gente falar um pouco mais desse trabalho incrível em parceria que a gente está fazendo e que imagino que não tem igual mesmo, né? No Brasil não tem igual. Então, eu agradeço demais, né, ao Daniel por isso e a vocês por estarem aqui. E, bom, me apresentando, Elisa Lamego, naturopata, trabalhando nessa área de naturopatia mais higienista, com foco mais higienista mesmo desde 2020. E as 2 áreas que eu considero as minhas áreas de expertise maiores são o jejum mesmo e também o processo de sucos, que eu chamo de solidification porque é o nome que dão lá fora. E eu acredito que é a melhor denominação. E aí, traduzindo, solidification seria férias de alimentos sólidos. E que um pouco a gente já conversou ontem sobre isso, né? E aí fica também no próprio manual, para quem quiser entender mais o que significa isso. Lá no manual do jejum tem a explicação, porque muitas pessoas chamam esse processo de jejum de sucos. Então, tem informações também sobre esse protocolo lá no nosso manual. Bom, então, dando início aqui, e eu vou olhar aqui para o lado, porque justamente a gente tá com 3 perguntas já engatilhadas de ontem, tá? Que a gente está resgatando de ontem. E depois a gente vai dar sequência com as perguntas aqui de vocês. Então, para quem está entrando agora, não deixa de mandar as perguntas nesse balãozinho que tem uma interrogação que tem embaixo, né? Aqui embaixo da tela.
justamente do lado de onde tem adicione um comentário. Um pouquinho mais para a direita ali, vocês vão ver que tem um balãozinho. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. E a gente vai começar respondendo a pergunta de ontem que surgiu, que é: prudente um jejum de 21 dias sozinho? E vou começar. Tá me ouvindo bem, Dani? Desculpa te cortar, Elis. É importante falar aí, pessoal. Desculpa mesmo te cortar, ele perdeu ali o fluxo. O pessoal que adquiriu ontem, tá? Com preço mais promocional, super promoção, e que não tenha recebido bônus, fiquem tranquilos que vai todo mundo receber o bônus hoje, que são aí a cartilha alimentar e os 2 livros de receita, tá? A gente vai mandar tudo de uma vez aí até o final do dia de hoje. Vai estar tudo lá, tá? O material que vocês vão poder usar aí pro resto da vida, tá? Mas o principal aí você já tem acesso, e as aulas a gente vai colocando à medida que a gente for fazendo ali em conjunto as aulas, tá? Só para poder alertar a galera aí. Voltando, desculpa te cortar ali, só pra gente não esquecer disso. Não, tranquilo. Até legal que você trouxe isso, né? Por curiosidade aí também pra galera compreender um pouco mais. As nossas aulas vão começar na próxima segunda, né? Então, a primeira aula ao vivo vai ser na segunda que vem, que é dia, para já até ficar 17. gravado. 17. Isso, ótimo. Dia 17, depois dia 24 e depois dia 31, isso tudo no nosso mês de março, né? E a última aula oficial das 4 masterclass que estão dentro do processo vai ser no dia 7. Mas para quem correr, lembre-se que vocês ainda vão ter 2 aulas extra, né? Enfim. Então, voltando lá para aquela nossa pergunta, né? Se é prudente fazer um jejum de 21 dias sozinho. Como a gente enfatizou bastante ontem, né? E acho que a gente enfatiza isso bastante também no nosso trabalho como um todo, meu e do Dani. Não é legal a gente pular etapas, muito menos pular etapas sozinho, né? Então, o processo de 21 dias, é claro, muitos no Brasil já fizeram isso, né? E muitas pessoas foram bem-sucedidas, ou pelo menos até onde sabem, foram bem-sucedidas, mas podem também acabar sofrendo por alguns sintomas pós-jejum, tá? Se não souberem fazer esse jejum corretamente. Então, todo cuidado é pouco e a necessidade de acompanhamento é existente, tá? Justamente porque às vezes a gente acredita que tá tudo bem e não está, ou vice-versa. Às vezes as coisas estão realmente bem e a gente poderia até dar seguimento e não vai poder ter esse processo de interromper, né, com o processo de jejum. Então, enfim, de qualquer forma, a sugestão que a gente dá é se preparar, se preparar, se preparar. E se preparar não é só fisicamente, é mentalmente, emocionalmente também. E aí dar sequência no acompanhamento com uma pessoa que tenha especialidade nisso. Dani, quer complementar? Não, só falar pra galera aí para poder fazer pergunta no balãozinho aí. Não sei se vai entrar mais gente, assim. Claro que as que tiverem aí a gente vai ler. Mas se puderem fazer no balãozinho, vai ser melhor, tá? E o que ela tá falando aí dos 21 dias, pessoal, a gente vai falar disso durante as aulas, tá? A gente vai falar disso, as questões vão trazer as dúvidas de vocês. Então, gente, quem não adquiriu, se organiza aí direitinho, nem que você... Claro, se você não adquiriu hoje, você vai perder o desconto. Mas se organiza para você fazer parte desse material, desse curso, que vai ser muito, muito bom para você, tá? A gente fez aí o material principalmente para ajudar. É só isso. Ótimo, ótimo, gratidão. Bom, uma outra pergunta que entrou, vou tentar ser um pouco mais concisa na minha resposta, é: mesmo não tendo calorias, qual a opinião de vocês sobre o consumo de café num jejum prolongado e se há um substituto? Bom, gente, isso a gente falou sobre também ontem, né? Então, qualquer coisa que entre num protocolo considerado jejum, mas que não é água, descaracteriza o jejum. Então, dentro do conceito higienista, café num jejum não é mais jejum, né? E a gente tem que entender que, às vezes, a gente tem na cabeça de que, não tem calorias, então tá tudo certo. Não, ainda tem algum nível de informação que precisa ser digerida, processada pelo nosso organismo, e por isso pausa outros processos que poderiam estar acontecendo num jejum mais completo, né? Seja um jejum total, que é o jejum a seco, ou um jejum de água, né? Então, o café, na minha opinião, e na opinião higienista em geral, imagino que do Dani também, descaracteriza jejum. E não existe um substituto, no sentido em que jejum é jejum. Então, ou é água, né? Para quem se adentrar nos processos de jejum a seco, que não indicamos para as pessoas que não têm experiência já prolongada com jejum de água, muito menos sem acompanhamento, também na parte do seco, né? Então, o café,
ele justamente atrapalharia nesse processo do jejum, tá? Então, enfim, Dani, quer agregar? Eu quero aqui dar uma boa noite aqui para a galera que entrou aqui, para a Salângela, que já está lendo o livro, a Mônica, que disse aqui que não pôde assistir a live, o balãozinho é esse da interrogação aí. Mas, gente, ó, pelo quórum de pessoas que está aqui, pode escrever aí que a gente vai dar um jeito, tá? Olha eu aí, assumindo o risco. Pode sair escrevendo aí que a gente vai dar um jeito. Se puder botar no balãozinho, vai facilitar para a gente. Mas escreve aí. Rosemary lá de Santa Maria Imperatriz, um beijo, querido, um abraço. O Ma3 aqui falou que ficou embasado. Fabielle aqui também. Viajando com Patri. Aí já tem pergunta aqui, ó. Tem pergunta aqui do RP Canto, mas aí a gente vai responder daqui a pouco, tá? Fica tranquilo que a gente só tem essas perguntas aí. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Aproveitem aí que esse quórum aqui ainda não tá muito cheio e façam as perguntas de vocês, tá? Que a gente vai responder aí com a maior paciência. Com relação ao café, o que eu acho que pode agregar é o seguinte, gente. Eu concordo perfeitamente em gênero, número, grau e níveis com tudo que ele falou. E que café, chá atrapalha. Mas eu digo assim, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Mas eu nunca poderia fazer isso. Não é que você nunca poderia. Você pode fazer tudo o que você quiser. Porque, tipo assim, quando você está num começo, pode ser que os sintomas de detox sejam um pouquinho hard, né? Tem gente que fica sem comer, começa a ficar com dor de cabeça, né? E começa a ficar enjoado. Aí você vai fazer uma coisa errada, que é tomar um café ou um chá, né? Dos males dos piores, seria melhor você usar um chá, né, do que um café, que é mais forte. De repente um chá verde, um chá depurativo, um chá de cavalinha, alguma coisa do gênero. Você pode, inicialmente, tá? Enquanto você ali está se acostumando com esse baque do detox, você pode usar a nível terapêutico, mas saiba que o café, o chá, bebida forte em geral, mesmo que não tenha um açúcar, né, do glicose, vai atrapalhar, vai sabotar o corpo, tá? Você vai sabotar o corpo. Vamos falar mais detalhes disso, porque muita gente está falando aí, mas eu já fui seu cliente. A gente vai esclarecer essas dúvidas aí no nosso curso aí, no manual Aprendendo a Jejuar, que basicamente é um curso, né? Que vai ter aula, vai ter tudo. Então adquiram aí, tá, pessoal? Desculpa, ele me estendi um pouquinho. Nada, que isso, tá tranquilo. Bom, e a última pergunta que a gente pescou de ontem, antes da gente entrar nas perguntas de hoje, né? Seria justamente de uma moça que tem 60 anos, está em menopausa, e perguntou se o jejum pode auxiliar, né, no processo dela da menopausa. Vou buscar ser breve também, apesar da gente sempre gostar de falar sobre isso tudo. Gente, sim, jejum pode ser indicado em várias idades, tá? O jejum intermitente, que é uma modalidade de jejum aí um pouco mais soft, digamos assim, mais fácil, ela pode ser muito interessante nesse processo também, até porque o próprio jejum, ele é interessante para regular a saúde metabólica, e é muito comum nas mulheres atualmente que já passaram da menopausa ou que estão na menopausa, terem questões metabólicas. Então pode auxiliar. Mas é óbvio que o pode não necessariamente significa que vai auxiliar. É necessária uma avaliação individual do caso de cada um, né? E também pode auxiliar no controle de peso, na redução de inflamação, né? Tudo que a gente sabe do próprio jejum como benefício dele, entra aí também nesse processo da menopausa, né? E a gente tem que entender que o jejum, além disso tudo, é interessante até na função cognitiva, na parte mais emocional e mental. É muito comum as pessoas que praticam o jejum, até mesmo o jejum intermitente, de dizerem que se sentem um pouco mais conectadas, mais leves, mais tranquilas. E isso tem relação com a saúde intestinal também, tá? Porque justamente, como já dissemos antes, tem relação também com essa característica anti-inflamatória do jejum. Mais alguma coisa aí, Dani? Nada. Eu só gostaria de falar, nem está relacionado diretamente ao jejum, que a gente falou agora do próprio café. Gente, o café é inimigo da menopausa, tá? Ladrão de cálcio, tá? Só para... não tem nada a ver com jejum, mas a gente traz aí. Ladrão de cálcio é o momento que você está precisando disso, tá? Você está precisando de vitaminas e minerais, mais do que nunca, né? Nesse processo de transição. Aí você vai usar o café é um grande inimigo. Então, na própria terapêutica, a gente tem alguns problemas com isso aí para fazer uma retirada gradual do café. Só acho que pode ajudar muita gente aí que está escutando a gente, né? Então já foram as perguntas aí? Já foram. Quer puxar uma daí de baixo? Vou puxar aqui. Deixa eu ver se alguém perguntou no balão.
Ah, tem bastante aqui no balão já. Mas vamos responder essa que está aqui, que é do. O Stoffel disse que mora no interior de São Paulo. Grande abraço aí para você, meu querido. É, a pergunta do RP Canto é se o jejum pode auxiliar na cura do câncer. Quer falar? Sim, sim, estava procurando a pergunta aqui para deixar ela fixada, mas não achei, mas tudo bem. É, claro, né, por todas as características que a gente já trouxe do jejum na live de ontem, por tudo que vocês podem ler também no manual, sim, pode ser de auxílio, porém, a gente tem que entender que em quadros de câncer é bastante comum uma toxemia muito mais elevada, então jejuns mais prolongados ou jejuns até mesmo curtos podem ser contraproducentes nesse momento. Então, novamente, é necessária uma avaliação, tá? Individual, juntamente com o médico e também com um profissional que entenda de jejum, porque muitos médicos hoje em dia, infelizmente, não entendem. Então, pode fazer um trabalho paralelo aí para ver como auxiliar nesse sentido. Mas, às vezes, uma mudança alimentar já é o que vai dar essa tacada aí também, né? A Stoffel aqui que eu falei que era ele é ela, né? A Juliana, muito prazer, um beijo pra você, que é do interior de São Paulo aí de Cerquilho. É... Um beijo pra você, querida. Eu achei que era ele, mas na verdade é ela. Um grande beijo pra você. Obrigado por estar prestigiando a live. Com relação a câncer, só dizer que nem todo tipo de câncer vai ser revertido, tá? Nem todo. Às vezes pode estar num grau muito elevado e infelizmente não vai ser revertido. Ah, mas aí o jejum não beneficia e tal. Gente, o jejum vai sempre beneficiar. A gente vai falar mais disso lá nas nossas aulas, no manual. Então, adquira o manual com desconto de 20%, é para te ajudar, por favor, adquira. Então, gente, o jejum ele vai sempre ajudar. Ele vai sempre ajudar. Claro, a gente tem condições ali, tem determinadas. Não é que você, quando a gente fala assim, não pode fazer jejum, não é que você nunca vai poder. É que tem determinadas situações que vão precisar de um olhar terapêutico mais carinhoso. Então não é que você não pode. É tipo um não agora. Agora você não pode, mas depois você pode. E nessas situações, como eu estava falando, para não fugir muito, quando o câncer é muito intenso e não tem mais jeito, especula-se, inclusive, que o jejum aplicado nessas condições, ele especula-se que ele, além de permitir com que a pessoa vá mais, diminua o nível de carga tóxica, o nível de sofrimento, ele vai permitir com que a pessoa, especula-se isso, obviamente não tem estudo, é uma mera especulação em teoria, que ele vai fazer uma passagem mais leve. Isso aqui é totalmente especulativo, tá? Não tem nada de ciência não, mas eu já li algumas coisas a respeito. Especula-se se, quando não restar mais nenhuma alternativa, nem o jejum, se a pessoa se colocar no mood de jejum, vou dizer um jejum total, mas no mood de jejum, vai permitir, quando eu digo mood de jejum, é implementando uma boa alimentação, né? Acima de tudo. Vai permitir que ela faça uma passagem para o outro lado de maneira mais leve. Tá? Então, ele vai sempre ajudar. E o jejum com relação ao câncer, eu já falei aí, eu e Eli, nos vídeos aí, resumindo, né, que ele inibe a angiogênese. O que é a angiogênese? A angiogênese é um cenário metabólico que é criado dentro do seu corpo pelas próprias células cancerígenas. Né? Você cria ali um ambiente em que aquele tumor passa a ser, aspas, um organismo, e é literalmente um organismo vivo, e ele passa a precisar de nutrientes para poder crescer dentro de você. E aí isso a gente chama de angiogênese, esse processo de roubar nutrientes, esse processo dele crescer dentro de você. E quando você fica em jejum, você deixa esse mood angiogênese de te sugar, né? Porque o câncer ele meio que te suga. Ele não vai ter de onde sugar. Então ele mesmo tende a enfraquecer ou, como em inúmeros casos, até morrer. E às vezes não tem jeito, né? Como a gente falou aqui. Então, o jejum é um inibidor da angiogênese, dentre uma série de outras coisas aí que vocês vão aprender no manual e nas aulas. Maravilha. Pergunta? Tem algumas aqui, né? Tem. Eu acho que parece as mesmas, né? Ó, tem a pergunta aqui do Caio. Boa noite. Tenho muita queimação diariamente no estômago, provavelmente, né? Que ele quer dizer. Acredito, né? Pode ser na Uhum. tireoide, acredito que seja no estômago. O que eu posso fazer? Mudança alimentar, né? O primeiro ponto. Queimação estomacal pode ter bastante a ver ou com hipo ou hipercloridria, né? Vai depender do caso de cada pessoa. Então, muitas vezes a mudança alimentar já auxilia. E aí teria que avaliar para entender
o porquê dessa possível hipo ou hipercloridria, Mas, né? Então, enfim, mas aí eu acho que ele quis dizer, essa durante queimação no estômago, o jejum. o jejum. Isso. Assim. Bom, isso pode acontecer, né, também no processo do jejum com algumas pessoas. E justamente pessoas que às vezes têm uma fragilidade estomacal maior, né? E aí o que pode ser feito é no pré-jejum se preparar melhor, né? Principalmente buscando entender como estão os seus níveis de magnésio, como estão os seus níveis totais de vários outros minerais, né? E para adentrar um pouco mais de uma preparação mais individualizada para você. O Caio, o jejum, essa queimação no estômago aí realmente, né? A mudança alimentar ela vai te ajudar, como ele falou. Antes de você se colocar no jejum, é bom você fazer essa transição alimentar. Mas assim, é uma coisa que a gente vai falar mais no curso, né? A gente se tornou muito intolerante à dor, tá? A gente se tornou muito intolerante à dor. E aí tem determinadas dores que são suportáveis e que é para acontecer. Mas a gente entende também que não é ninguém que gosta nem quer e não é bom sentir dor. Mas às vezes essa queimação, quando a gente tenta suportar um pouquinho, se puder, obviamente, ela tende a melhorar, tá? Melhorar é normal. É que a gente fica muito sensível à dor. Qualquer coisinha a gente, ai meu Deus, entendeu? Mas pode ser, mas é claro, né? Tem que ter aí você tem que ter um feeling, né? Se dói um pouquinho, aguardou piorou um pouquinho, aguardou 2 dias, melhorou, beleza, é como a gente falou. Mas às vezes não vai melhorar, às vezes vai ficar mais intenso. Aí dá para ir devagar. Por isso que o mais seguro nisso tudo é mudar a alimentação, tá? Falaremos disso mais em maiores detalhes no Aprendendo a Jejuar, tá, gente? Adquira aí o material que é para ajudar vocês. A próxima pergunta aqui tem a pergunta da Rosemary. Ela diz: sobre a água, tenho água de torneira aqui. Uso uma pitada de bicarbonato de sódio, o dá alcalinizada. Ela não tem nada a ver com jejum, mas aí se a Eli quiser passar por cima, ela pode falar aí se ela desejar. Solarizar a água é sempre interessante, né? Ainda mais quando é uma água de torneira, porque vai auxiliar a eliminar alguns resquícios aí, talvez de cloro, flúor, mas não vai eliminar tudo. Bicarbonato de sódio não é indicado em geral, tá, gente? Pode ajudar algumas pessoas? Pode. Mas, de certa forma, pré-jejum, zero indico, e muito menos durante, tá? Então, isso a gente também vai entrar em detalhes para vocês entenderem o porquê lá no manual, né, no nosso curso. Enfim, mas eu acho que o uso de bicarbonato de sódio junto com água é de certa forma, uma modinha que pegou, mas que não é tão correto para quase todo mundo, tá? Então, que nem a ideia de água com sal, né? Que também é uma outra moda que pegou, bem ou mal bicarbonato, por ser de sódio. E qualquer outro sal, né? São estimulantes, sim, de adrenal, então a gente pode ter uma sensação de que está dando um levante de energia, mas é uma mera sensação. É que nem Red Bull e a gente achar que está com energia tomando Red Bull. Não, é só uma falsa sensação de que está com energia, né? Porque isso aí, pessoal, é usado, na verdade, a nível mais terapêutico, como se fosse um arsenal alopático. Por exemplo, uma emergência, a gente precisa de um arsenal alopático. Aí a gente vai usar sal, bicarbonato, inclusive até açúcar. Até açúcar dá para usar num arsenal terapêutico, né, de emergência. Mas não é para ser fancy, né, modinha. Não é para ser, né, gente? Próxima pergunta é da Ju. Vou fazer jejum só na água. Tenho obesidade mórbida. Posso fazer até quantos dias? Olha a pergunta, hein? Ela quer saber, ela tem obesidade mórbida e quer saber quantos dias ela pode fazer de jejum. Eu acho que a primeira coisa seria não pensar nesses 1000 dias. Viver cada hora do processo. Ainda mais se, Ju, se você não tem ainda o hábito do jejum intermitente, comece pelo jejum intermitente, 10, 12 horas, né? Que seria, inclusive, até 12 horas, que a gente já conversou ontem, é mais fisiológico do que verdadeiramente um jejum intermitente. Mas comece por aí, não tenha pressa, né? Às vezes a gente quer uma resposta, um resultado para ontem, a gente quer a pílula mágica. Enquanto o jejum, ele pode até ser mais parecido com uma pílula mágica do que muita coisa, mas ainda não é assim que a gente deveria abordá-lo, para a gente também não se machucar.
tá? Então vai com calma. Vai primeiro mudando sua alimentação, junto com isso agregando jejum intermitente, com certeza você vai notar muita melhora. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Tem que ter paciência, tem que ir devagar, como ele falou aí, um dia de cada vez, porque por mais aí, por exemplo, não sei se é o seu caso, se você tenha, por mais que você tenha, aliás, é o seu caso, né? Mas assim, a gente vai adaptar. Por mais que você tenha muita gordura para queimar, de fato você tem muita gordura, então você, no processo de cetose, você tenderia a suportar um pouco mais, tem que ir devagar. Os sintomas podem ser muito fortes e pode dar ruim, tá? No curso a gente vai falar mais sobre isso. A Sanlângela falou, uma pessoa que está em cuidados paliativos, o melhor é jejuar ou tentar nutrir essa pessoa? Nossa, que pergunta legal, hein? Gostei. Ó, uma pessoa que está em cuidados paliativos, o melhor é jejuar ou tentar nutrir a pessoa? Minha opinião seria nutrir, né? Muitas vezes, cuidados paliativos, ela já está passando por um processo de estresse muito forte. Claro, se for uma pessoa que quer tacar todas as fichas num possível milagre de reversão, o jejum pode auxiliar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já convivi com pessoas em cuidados paliativos e às vezes, as mudanças bruscas de um jejum, emocionalmente, podem ser muito desafiadoras para essa pessoa. Então, buscar nutrir, seja por meio de compreender onde que está pecando na nutrição, o que está faltando, né? Principalmente buscando se alimentar majoritariamente de forma crua e vegetal, né? Então, eu acho que por aí seria a melhor saída, mas é claro que dependendo do caso, pode entrar um jejum também, mas talvez um mais diminuto, né? Não tão longo. Engraçado que isso é uma polêmica, né, Elisa? Isso é uma grande polêmica aí no seio dos higienistas. O Arno Erot, por exemplo, ele era fanático. Ele, de repente, eu acredito que ele responderia que você tem que jejuar e ponto. Mas nós, higienistas modernos, eu vejo como o seguinte. Para você, vamos pensar assim, para você formatar o celular, você tem que dar uma recargazinha de bateria. Eu sei que não funciona mais ou menos assim, né? Mas eu acho que é uma boa analogia. Para você formatar através do jejum, tem que dar uma recarregada na bateria, ou seja, dar nutrientes, ou seja, como se fosse uma recarga. A gente sabe que não é muito bem assim hoje em dia, mas você precisa de uma energiazinha para você operar. Então, não pode descuidar da nutrição, ao meu humilde ver. Tem vitaminas, minerais que eles vão ser usados justamente para você ter capacidade de formatar o computador, que no caso é fazer o jejum. Não sei se tu concorda, Eli, mas eu pensei dessa forma, assim. Eu acho dessa forma, eu concordo com você. Com certeza. É muito parecido até com o caso da Ju, né? Que ela perguntou quantos dias eu posso fazer. Muitas vezes pessoas que sofrem com obesidade, né? Elas estão mais desnutridas do que pessoas que não têm obesidade. Porque é justamente as células pedindo tanto por nutrição que a gente acaba, às vezes, entrando em quadros de compulsão e chegando a uma obesidade. Óbvio, pode ter questões aí hormonais também. Não necessariamente é só relacionado à compulsão alimentar, tá? Mas estou dando um exemplo. É uma tendência muito grande atual das pessoas estarem desnutridas. Isso todos nós, né? Até porque a gente tem que olhar para os alimentos como eles estão sendo cultivados hoje em dia, mesmo os orgânicos, né? Os nossos solos estão muito pobres. Então, às vezes é muito mais interessante num pré-jejum a gente buscar se nutrir, compreender se a gente está num quadro de nutrição super legal para entrar no jejum ou não. Isso vai fazer super a diferença nos resultados do jejum, ao longo do jejum, como que a gente se sente. Né? Vou dar um exemplo assim, breve. Por exemplo, uma pessoa com magnésio baixo pode ter muitas câimbras e desconfortos e dores, não só ósseas, mas musculares, ao longo de um jejum. E uma pessoa que não tem uma baixa de magnésio não vai sentir isso, né? Então, às vezes, muitos dos sintomas que a gente chama de sintomas de desintoxicação, né, que a gente falou deles ontem, ou até crises de cura, podem estar acontecendo atrelados a certas nuances de fragilidades ou deficiências que aquele corpo está passando também, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos para a próxima. Era a Ju também. No jejum só com água, pode beber água com gás? Você já respondeu, né, Eli? Não indico mesmo, Talvez a gente tenha que avaliar isso. Vamos ser bem franco aqui. Existe uma água com gás gaseificada pela natureza, né? Então, essa aí, talvez, tá? Talvez Sim. seria bom.
Mas eu acho que não há necessidade de você ficar bebendo água com gás, né? Bebe a água ali, mais pura que você tiver. Por via das dúvidas, é, é melhor você beber a melhor água que tiver disponível. O cuidado com gás é que, em geral, águas com gás são mais ácidas mesmo, pH mais Ah, sim, ácido, né? sim, sim, E aí, sim, em perfeito. quase todo jejum, assim, claro, poderia entrar uma água com gás natural, que eu acho que até aquela San Pellegrino, se eu não me engano, ela é natural, né? Ela já vem da fonte sendo gaseificada. Mas ela é mais ácida. E como a grande maioria de nós já entramos num jejum para um lado mais acidificado, mesmo quem se alimenta super bem, mas vive na cidade, se estressa com mil coisas, está mais acidificado, às vezes é interessante jogar para o time do outro lado, né? Você falou uma coisa sobre a questão da compulsão alimentar na pergunta anterior. É só vou fazer uma colocação aqui. Talvez, pessoal, talvez o motivo da compulsão alimentar não seja nem tanto emocional, né? Psicoemocional, né? Claro que vai ter sempre de fundo, mas é literalmente, como a Elisa falou aí, é desnutrição. Tá? Você está compulsivo porque realmente você está desnutrido. Aí uma coisa vai levando a outra, né? Talvez seja até o fator mais relevante, porque você está altamente desnutrido e teu corpo está gritando para pegar nutrientes, né? E geralmente você tende, né, numa regra, a ficar até constipado. Mas por que você fica constipado? Porque o corpo não quer entregar nada para fora. Ele quer reter tudo. Aí ele fica querendo reter tudo e o pouquinho que tu dá errado ali, ele tenta reter e você tende a ficar constipado. Rosemary perguntou. Beijo, Flor. Pode usar sal marinho integral, uma conversinha? Já respondemos, né? Sal marinho não dá, tá? Sal marinho não dá de jeito nenhum. Uhum, O máximo que a gente falou aqui, que talvez de maneira estratégica, um chá ou um café no início, só para você se adaptar, tá? uhum. Mas não dá. Claro, não é uma coisa que... não vou ter benefício se eu usar água com sal. Não vou dizer que você não vai ter benefício, mas você vai estar... Poderia ter muito mais. Muito mais benefício se você não estivesse usando. Você está se auto-sabotando o seu jejum, tá? Até fruto de curiosidade, né? As pessoas às vezes se preocupam com a ingesta de sal e que é importante ingerir sal, gersal, flor do sal, sei lá como é que fala esses nomes desses sais. Mas, enfim, a gente tem que lembrar que o sal inorgânico, independentemente de qual ele é, se é sal do Himalaia, sal negro, sal celta, ele é inorgânico, ele é pedra. A gente só consegue assimilar em torno de 25 a 30% dos sais minerais que estão naquele sal. E o restante vai se empilhando no nosso organismo e que, de acordo com os antigos higienistas, né, até Rotema, falavam que é isso que causa decrepitude, que é isso que causa envelhecimento, tá? Então, só por curiosidade aí para vocês, são coisas que a gente também vai pincelar lá durante o nosso processo do curso Aprendendo a Jejuar. Sim, pessoal. Você precisa do sódio e o cloro. E a natureza fez uma coisa muito linda, né? A natureza, ela ali... você tem o nitrogênio, que é o elemento, né, que mais compõe em maior quantidade o nosso ar. Por que ele compõe o nosso ar, apesar de nós respirarmos oxigênio? Porque o nitrogênio vai ser ali aproveitado pelas plantas. Porque ela vai ser um mecanismo de conversão. Por exemplo, a gente tem aqui, não é um ferro, né? Mas vamos supor que isso aqui é ferro. Meu garfinho de Black Power aqui. Você não come, você precisa de ferro. Vou comer ferro. Você vai fazer isso? Não vai fazer isso, você vai comer ferro? Não. O ferro precisa passar por uma conversão. Isso aqui precisa passar ali o nitrogênio, né? A planta vai utilizar e vai transformar o que a gente chama de matéria inorgânica em matéria orgânica assimilável para você e vai te dar ali na folha de rúcula, na espinafre, vai te dar na fruta, vai te dar. É isso aí, entendeu? Mas a gente já fez live, já falou sobre isso aí, mas é um papo até um pouco revoltante, mas é como é incrível a capacidade das pessoas de criarem modas assim, né, cara? E criar religiões de que você tem que usar o sal, porque você é elétrico, você não sei o quê. Uma coisa é uma coisa. Claro, você tomar um banho de mar é super saudável, obviamente. É muito saudável você tomar um banho de mar. O sal ele tem um viés terapêutico. Por exemplo, numa emergência, você pode aí ter sua vida salva. Porque às vezes você precisa... Já viu aquele choque que você precisa receber para acordar? É tipo um choque, mas o choque não é legal. Aquilo ali é enervamento, né? Aquilo ali não é legal. Mas o sal ele pode ter esse efeito, né? Às vezes a pessoa está num coma alcoólico, alguma coisa ali, né? Tem um levante, mas isso não quer dizer que é bom que você tem que usar. Salvou minha vida, aí a pessoa salvou minha vida, eu vou usar agora, salvo, né? Mas não é por aí que a banda toca. Gente, a gente vai falar disso aí também no curso, tá? Não percam aí a oportunidade de adquirir com 20% de desconto. Tem aqui agora a pergunta
da Ju também, como não ter compulsão alimentar no jejum ou pós-jejum? Boa pergunta também, hein? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque não existe só uma resposta e nunca digamos, não é muito, como é que eu posso dizer? Não tem um único parâmetro, né, para a gente responder essa pergunta. Então, vai depender de pessoa para pessoa, mas é claro que muito da questão da compulsão a gente já mencionou e já teve até relação com uma pergunta anterior sua, né, Ju? Tem relação com nutrição. E até o Brunão comentou aqui que no pós-jejum, de jejuns prolongados, ele também sente compulsão. Isso pode ter relação com o próprio corpo, justamente pedindo um monte de coisas que estão faltando. Então, o que eu acho muito interessante, e só para falar esse ponto, é muito interessante pré e pós-jejum para todo mundo, gente. Façam painéis, exames bem detalhados, mineralograma detalhado, hemograma detalhado, tudo no pré-jejum e no pós-jejum, para vocês inclusive enxergarem que muitas vezes num jejum, ao a gente utilizar a gordura como energia, ao quebrar essa gordura, a gente também vai ter sim acesso ali a certos nutrientes que estão estocados na gordura, mas tem certos nutrientes que não. Então, esses possíveis nutrientes que não são estocados na gordura, a gente pode estar precisando suplementar num pós-jejum, por exemplo, ou consumir, naturalmente, melhor ainda, alimentos que contenham esses nutrientes, né? A gente sabe que às vezes, infelizmente, hoje em dia, falar muito de, não, consome tal coisa que tem tal coisa, hoje em dia é um tiro no escuro, porque a gente sabe que, por exemplo, até já falei isso em outra live, né? Uma maçã dos dias atuais é o equivalente, em nível nutricional, a 25 maçãs de 1950. Então, imagina, né, o quanto a gente já não está deficiente por conta justamente de uma alimentação que vem de solo pobre. E aí a gente entender que esse solo pobre também está alimentando os bichinhos para quem come carne ou para quem toma leite, queijo. Então é justamente compreender que tem tanta coisa por trás de compulsão que é difícil de responder rápido. E eu me alonguei aqui, né? Mas Não, vamos nessa. é verdade. Eu concordo basicamente com o que ele falou. Você tá com... Porque, gente, no jejum, no terceiro dia, já não há mais fome. Em regra, já não há mais fome. Não há. Tá na cabeça, literalmente na cabeça. E aí que se a pessoa sente fome, das duas umas. Ou literalmente está aqui na cabeça, ou há um problema grave de desnutrição. Gravíssimo. Razão pela qual você não deveria estar fazendo jejum. Por isso que a etapa alimentar é fundamental, né? Não é o objetivo do nosso material todo aqui, é falar mais sobre o jejum, mas, pessoal, não tem como deixar de falar disso. Proceder por etapas alimentares e limpando a alimentação antes de entrar no jejum, você vai suportar melhor o jejum. Eu vejo, assim, às vezes eu faço teste comigo mesmo. Às vezes eu faço umas refeições muito calóricas, assim, antes do jejum. Claro, não junk food, mas um pouquinho mais calórica, um cozido, alguma coisa assim. Eu reparo que o jejum é um pouco mais sacrificante para mim. Começo a sentir já uns sintominhas mais fortes, diferente de quando você entra mais em paz, né? Você entra mais em paz ali no jejum, aí você fica de boa, você consegue suportar um pouquinho melhor. Então faz parte, tá, gente? Ou problema de desnutrição, como ele falou, ou pode estar aí realmente na mente. A dica que eu dou aí para não ter compulsão é justamente nutrir o corpo. A resposta objetiva seria essa. Como não ter compulsão alimentar no jejum ou no pós-jejum? Tratar o psicoemocional, obviamente, aí junto com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, né? Isso aí sempre é importante. Mas eu acho que a principal resposta é essa. Nutrir o corpo. Comer bem, comer saudável, que aí quando o jejum vai ser mais suportável para você. Você vai suportar muito melhor o jejum. O Gustavo perguntou aqui. Cardiopatas podem fazer jejum prolongado? Boa pergunta também. Muito boa pergunta. Essa pergunta é interessante. Não sei se você quer começar, né, Dani, mas precisa de acompanhamento com o médico. Não tem como fugir Eu disso. posso falar. Você que tem cardiopatia, é importante fazer o jejum supervisionado, tá? É importante fazer o jejum. Esse jejum tem que ser supervisionado, porque a gente não sabe o que é direito, em que estágio está. A gente não sabe direito. Uhum. E aí, esse tem que ser olhado de perto. Mas agora, com certeza, jejuns intermitentes, beleza. Jejuns intermitentes, Sim, exatamente. assim, relativamente, você consegue ali lidar muito bem. Ir limpando a alimentação, aí você pode se surpreender com os resultados, né? Por exemplo, você vê que quem desenvolve uma dieta vegana crua, majoritariamente crua e baixa em gordura, tende a melhorar os marcadores cardíacos, né? Angina, uma série de problemas tende a se reverter. E aí você vai lá no seu doutor, ele pode se surpreender, né, com os resultados. Então é o mesmo caso ali da Ju, que está falando de compulsão. É ir devagar,
tá? Proceder por etapas alimentares. Você pode começar no jejum intermitente e ver como é que você vai se sentindo, vai sentindo ali, e a alimentação acompanhando, mas o jejum intermitente pode dar muito certo, tá? Mas cardiopata, você se meter num jejum aí, porque meu medo, pessoal, meu medo, já falo logo, a gente vai falar mais sobre isso, é que você esteja adquirindo esse produto aqui pensando, ah, não, é um remédio, é um medicamento, né? Você vai usar e não vai dar coisas. Já vou dizer para você que se for o caso, por mais que a gente queira vender aqui, esse produto não é para você, tá? Você tem que estar literalmente disposto com a energia para operar outras mudanças na sua vida também. A gente nunca vai chegar. Por isso que é até arriscado, né? Se isso cai na mão de determinados profissionais de saúde, para eles acharem que isso aqui é remédio. Uhum. Fazer um jejum, vou resolver, vai até resolver. Mas agora, você vai ser muito insuportável para você fazer o jejum. Você vai se enervar no processo de jejum, mentalmente, psicicamente. Eu estou falando porque aconteceu isso comigo, tá? Aconteceu isso comigo. Você vai se enervar bastante. Então, e você vai estar se colocando em risco também. Você vai estar se colocando em risco se você ficar usando o jejum nessa pegada, tá? Me alonguei demais aí, tá? Mais informações você vai ter aí adquirindo o nosso material, tá bom? Tem mais uma pergunta dele aqui também, ó. Ontem perguntaram sobre quem toma remédios em geral. Então, como proceder no jejum prolongado para quem toma remédio? Nossa, que pergunta maravilhosa, né? Eu acho que é um pouco do que a gente trouxe ontem, né? Primeiro de tudo, entender que remédio é esse e se é possível de desmamar desse remédio ao longo de um período ainda atrelado à preparação para um jejum. Claro que, assim, dependendo do remédio, pode ser que você consiga fazer jejum intermitente, de boas, né? Mas isso é preciso avaliar. Agora, jejuns um pouco mais, mesmo os curtos, né? Que lembrando que a gente considera jejum intermitente, isso foi falado ontem, até 36 horas. A partir de 36 até 7 dias é considerado um jejum curto, né? 2 dias até 7 dias é considerado jejum curto. De 8 dias em diante até 14 dias é considerado um jejum de média duração. E por aí vai, né? Isso tudo tá lá no nosso manual também, explicando um pouco mais. Mas, enfim, para algumas pessoas é necessário esse desmame e também o preparo, né? Porque às vezes, inclusive, no desmame, junto com um ajuste alimentar, pode ser que esse possível remédio você não precise mais, né? Não sei o que é, qual é o caso, mas é necessária essa avaliação. Exatamente, vou acrescentar nada, tá, Isaac? Vou acrescentar nada porque ela foi na pegada boa. Mais informações você vai ter aí no nosso curso, tá? No manual, se você puder aí adquirir. Outra boa pergunta aqui do ele não deixou o nome aqui, mas é uma boa pergunta, gente. Olha, quais os horários ideais para dormir e despertar no período de jejum prolongado? Essa eu posso começar falando, Eli? Então, é o seguinte, vai variar muito o sono durante o jejum, tá? Vai variar muito e vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que não vai dormir nada, que vai sobrar energia, vai ficar ali ativado. E tem gente que vai dormir horas e, assim, surpreendentemente, mais de 12 horas, assim, isso pode acontecer. Ou vai dormir de maneira intermitente, do nada, quando se vê, tá pegando. E o que eu digo é o seguinte, ceda esse impulso. No jejum, você vai ter que deixar o corpo trabalhar, entende? Normalmente, a gente tende a sentir menos sono. Mas agora, da experiência do jejum de 40 dias aí, que a gente pode até, talvez, não sei, o que você acha, Eli, da gente fazer mais uma live amanhã, contando um pouco da experiência da gente aí com jejum. Já estamos cansados, né? 2 dias seguidos aí. Eu sei que a gente quer vender mais ainda, mas a gente tem muitas coisas para fazer. Mas eu acho que seria legal a gente fechar esse ciclo aí, esse ciclo falando da nossa experiência, assim, nem que seja um pouco. E responder mais Acho super legal. aí, e responder mais algumas perguntas aí que surgirem. A gente pode até botar um balãozinho, né? Para poder o pessoal responder mais perguntas e aí a gente conta a nossa experiência. O que você acha aí? Vou adorar poder falar da minha experiência e você da sua, com certeza, né? Você vai gostar. Então, acho que é uma boa porque eu sinto que traz um pouco mais de pessoalidade, né? Porque a gente está aqui falando de coisas um pouco mais técnicas ou respostas mais pontuais, mas a gente não está falando da nossa experiência. Então, curti a ideia. Então a gente pode fazer amanhã, então, nesse mesmo horário, às 8 horas aí, pessoal. A gente anuncia lá no Instagram. Pô, vai ser bacana, né? Falar aí da nossa experiência, vai ser muito bacana. Então, pessoal, aí a gente improvisou aí mais uma live para vocês amanhã, para fechar esse ciclo aí. Peço com todo respeito e humildade que vocês abençoem aí o nosso trabalho, né, o nosso suor aí que a gente se dedicou para vocês. E se puderem adquirir o produto aí, vocês vão ter hoje 20% de desconto, tá?
O produto cheio é R$ 250, você vai pagar R$ 200 e vai ter acesso ali, além do manual completinho, tá? Enxugado, didático, com tudo que você precisa saber sobre o jejum. Você vai ter 4 aulas, tá? Vai ter... 4 aulas, né? E se você comprar logo, né? Você pode aí ser sorteado e premiado a participar das 2 lives extra que a gente vai fazer, em que a gente vai basicamente só responder perguntas. Vai ser uma live mais família, mais fechada. E a gente vai fazer algumas atividades interativas também, propor desafios, vai ser bem legal aí. Eu e a Elisa já estamos meditando aí, bolando como a gente vai fazer. E também vai participar do grupo exclusivo, tá? Que eu esqueci de falar. Vai participar de um grupo exclusivo, grupo de estudo. E, só para a gente pode falar disso amanhã, você não deixou o seu nome aí. No jejum de 40 dias eu reparei, no próprio de 25, tá? Que eu fiz, que com o tempo é interessante. O jejum se adequa, o teu sono se adequa ao horário. Total. O teu próprio corpo vai se adequando. Você vai acordar de manhã e aí quando chegar assim, apagar a luz, você vai dormir, tá? O teu corpo, ele vai... Muito interessante esse processo. Ele vai aos poucos normalizando os horários dele. Cara, é lindo isso, tá? É lindo isso de ver. Amanhã a gente pode falar mais sobre isso. Agora, podemos. vai ter 3 perguntinhas aqui para fechar. Conta que conseguiu ficar mais dias de jejum, eu não entendi. É uma complementação essa daí da pergunta anterior. Ela está perguntando qual o recorde de pessoa no Brasil que conseguiu ficar mais dias em jejum. Cara, eu realmente... Dizem, tá? Ela já fez live comigo aqui, até citaram o nome dela aí. A Ivanilde diz que fez um jejum de 62 dias, né? Ela diz, eu acredito. Ela não fez comentário nem nada disso, mas ela está dizendo, eu acredito. Então, né, seria ela aí. Aí o segundo, que eu saiba, seria eu, né? 40 dias. Só que, assim, hoje eu estava olhando aí o Instagram, e vocês ficam me mandando um monte de coisa aí. Eu vi um Instagram de um rapaz dos... Mas tá falando no Brasil, né? Eu acho que eu não sei se ele é brasileiro. Sim. Não, ele é brasileiro. Ele diz que ficou... Ele diz lá no perfil dele que ele ficou 52 dias sem comer. Mas agora não tá claro se foi 52 dias só sem comer, se ele bebeu, entendeu? Não tá claro isso. E se ele ficou 52 dias sem comer, aí ele seria a segunda pessoa que eu conheço que ficou mais tempo de jejum no Brasil. E a Elisa já ficou aí 30 dias, né? Algumas outras pessoas ficaram também, o Coraça ficou 39. Mas eu acho que isso é irrelevante, tá? Quem ficou mais, quem ficou menos, isso aí é irrelevante. O problema até porque isso aí é uma coisa que os próprios faquis já faziam lá, que eu falei, o jejum exibicionista aí. Quem ficar mais e quem ficar menos, isso aí não é parâmetro de nada. O parâmetro é a pessoa, ela já praticou o jejum, né, prolongado na vida. Eu acho que isso é um parâmetro sim, porque não adianta você ficar, como a gente falou ontem, você é médico, profissional de saúde, você vai falar, indicar jejum sem ter praticado, nem pelo menos um pouquinho, né, uns 7 dias, um curto, sei lá, 5, 7 dias. Então isso aí não é legal. Mas o parâmetro é que essa pessoa, ela vive uma vida condizente com a mensagem, pelo menos o mínimo, né? Não vou dizer 100%, que ninguém é perfeito. De acordo com o que ela está trazendo para vocês, né? E eu acredito que eu e a Elisa somos pessoas assim, né? A gente tenta viver o que a gente fala na medida do possível. Claro, temos nossos defeitos, temos as nossas questões também, mas eu acho que esse é o parâmetro, né, que você tem que avaliar, né? Se a pessoa minimamente ali vive de acordo com o que ela condiz. Se ficou mais tempo, 10 dias, 20 dias, 30 dias, isso aí pouco importa, tá? Até porque tem gente que vive aí sem comer, né, gente? A gente vai falar mais disso aí no nosso material. Então, isso aí não é parâmetro de nada. Fiquei 52 dias. Tem gente que tá aí sem comer 2 anos, 3 anos. Ou mais. Então... Ou mais, né? Tirando Daniel Peixoto e Ivanilde de Lima Luna, qual foi o recorde da pessoa? Já respondemos. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria legal de pegar, e até para entender, né? Eu não sei se o Márcio ainda está aqui, mas ele perguntou aqui, o que diferencia o jejum higienista com água de outros tipos de jejum hídrico? Eu não sei o que ele quis dizer com isso, né? Porque para mim o único jejum hídrico seria o jejum de água, né? Não sei. Pode estar considerando como de sucos, né? Sim. Pode ser. Que aí é um pouco do que a gente trouxe ontem, né? Que não é bem um jejum. É mais uma alimentação líquida, é uma alimentação power, né? Que pode ser bastante, inclusive nutritiva, muito mais do que uma alimentação sólida, né? Então,
nesse quesito, é completamente diferente, né? Um jejum de água de um processo de sucos coados, né? Mesmo que seja aí por, né? Eu já acompanhei pessoas por mais de ano em processo líquido, né? Enfim, então existem muitos processos diferentes. O jejum é muito diferente de um processo de sucos. Mas não sei se é isso que você quis dizer, né, Márcio? Eu tô vendo que você está ainda aqui com a gente. Se quiser esclarecer, fique à vontade. A Ivanilde Maloura foi a única que fez quase 60 dias de jejum só na água. Ela diz que fez, mas é o que eu tô falando, gente. Não vão pela essa questão assim, porque fez tantos dias. Não compare as pessoas assim. Vê se a pessoa leva uma vida, um estilo de vida, de acordo com o que ela tá falando. Claro, vocês vão reparar ali o shape, né? Normal. Você olha ali, visualmente, né? Claro que cada um tem algumas questões, né? A gente tem o próprio Dr. Coraça ali, que ele parece um pouquinho mais magrinho, mais esmirrado, mas é porque ele teve uma infância realmente difícil. Aí muita gente acha que ele tá doente, tá divulgando fruta, mas tá doente. Mas não, ele tem uma questão de saúde. Mas agora, tem gente aí que não tem uma questão de saúde e poderia estar, por exemplo, com um shape mais apresentável para vocês. Não estou aqui querendo dizer nem julgar, pelo amor de Deus, tá, gente, o corpo de ninguém. Mas poderia pelo menos ali estar indicando, porque não adianta, nós somos seres visuais. Então, vai vir um cara aqui com sobrepeso falar de você de jejum, né? Com sinais de inflamações e de mucos, assim, falando, vocês têm que tomar, né, cuidado com isso, tá? Então, vá mais pelo... Você verifica se o que a pessoa tá trazendo, apresentando para vocês, é de acordo com o que ela está vivendo, tá? Não vão pela quantidade, né? Vão pela qualidade. Muito bom. Tem aqui uma outra... Gente, a gente vai responder mais uma perguntinha, tá? Tem até umas aqui, a gente vai passar rapidinho, porque amanhã a gente vai responder mais, tá? Então, já convidando vocês aí para participar amanhã da super live de fechamento aí do nosso lançamento do Manual de Jejum, Aprenda a Jejuar. Eu e a Elisa vamos falar os nossos depoimentos. Eu do meu jejum de 40 dias e a Elisa do de 30 dias. Vai ser um resumo, tá, gente? Porque é muita coisa. Simplesmente eu poderia... Tanto que eu fiz um documentário. Poderia escrever um jejum. Eu vou dar um resumo, mais ou menos, ali do que eu senti, o que eu vi, minhas impressões, tá? E vai ser bem legal, tá? E a Elisa vai fazer a mesma coisa e a gente vai aproveitar e enxugar as perguntas que sobraram, tá? Isso. Márcio falou aqui que num jejum higienista com água, qual a melhor forma de garantir que o organismo esteja se limpando? Bebendo uma água, né? A gente pode falar depois melhor, uma água de melhor qualidade possível. Que aí você vai estar garantindo que você não vai estar atrapalhando o seu organismo. Né? A água com cloro é meio complicado. Mas, enfim. A Ivanilde já falou. Não, tem mais até, né? Eu acho que as horas de sono, não ficar no celular, nisso aqui que a gente está aqui até essa hora. Né? A gente está só resumindo. Mas eu acho que para responder objetivamente ele, eu falei isso aí. Procurar uma água de qualidade. Isso aí. Jejum para queimação diária é bom? Eu não entendi a pergunta, tá, Kai? Depois você formula melhor, amanhã a gente vai estar aí de novo. Tem a última pergunta aqui é da Rosemary Matos. Também tomo por ano, ela diz aqui, T4-120, fiz tireoidectomia, peso 79, 80 quilos, é uma luta. Na verdade, é um comentário que ela está falando aqui. Para agregar, assim, sei lá, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é o seguinte, sem jejum, eu tive uma cliente que ela não fez jejum, ela mudou a alimentação, inclusive ela até manteve alguns alimentos ali meio complicados, vou falar tipo pão, mas assim, a gente arrumou um jeitinho dela até usar aquele pão ali, mas a gente, né, fazer ali um cruzão, umas cenouras dentro, beterraba, né, a gente fez ali um negocinho, ela conseguiu parar com esse remédio, tá? Ela tava com hipotireoidismo, a gente fez até uma live muitos anos atrás aqui, ela falando, o depoimento dela foi uma coisa muito legal, porque ela achou literalmente que ia se ver refém desse medicamento pro resto da vida, né? Não sei como ela está no dia de hoje, pode ser que ela tenha voltado a tomar, isso pode acontecer, mas por quê? A cura não deu certo? Não, aqui ninguém é curandeiro. Simplesmente ela voltou, se aconteceu, tomara que não, a desenvolver o mesmo estilo de vida, né? Os higienistas são muito claros nisso, né? O Shelton fala, né? O cara foi lá pro retiro dele para parar de fumar, ele saiu de lá sem vício em nicotina. E aí depois ele voltou a fumar, mas o problema foi dele. E aí ele voltava algumas vezes, ele voltou outra vez, depois que ele voltou a fumar e voltou a tomar café em excesso. Ele voltou lá, aí na segunda vez o Shelton falou, essa vai ser a última vez, porque não dá. Eu vou estar sendo ridículo, né, te passando ali para você
te colocando ali no tratamento, com jejum supervisionado e tal, para você ficar voltando ali. Como eu falei, você vai estar até se colocando em risco aí. Há coisas que nós vamos falar aí nas nossas aulas aí, e no nosso grupo privado, se você aí abençoar o nosso trabalho e abençoar a sua saúde também, né, cara? Adquirindo aí o nosso Manual do Jejum, Aprenda a Jejuar, com as 4 aulas aí, e o nosso grupo privado aí, juntos, tá? De estudos. Então é isso. Respondemos todas as perguntas de hoje. Se ficou alguma aí no chat, a gente pode responder amanhã. Amanhã a gente vai fechar com chave de ouro, falando aí o meu depoimento e o dela do jejum aí prolongado de muitos dias. Vamos responder mais perguntas aí. E talvez, tá? Não posso garantir, talvez a gente ainda faça um desconto para vocês aí no produto, mas obviamente não de conversar. Vamos conversar aqui para ver se a gente faz mais um descontinho aí para ajudar vocês, tá? Partilha essa live aí com seus queridos, né, com seus amigos aí próximos que você entende que possa ajudar aí. Muito legal porque eu vejo aqui que se manteve, começou com muita gente na live, aí depois caiu um pouquinho, aí depois se manteve uma quantidade exata de pessoas, né? Na 19, essas pessoas se mantiveram o tempo todo. Então, às vezes, a qualidade é melhor que a quantidade, né? Então, com certeza, essas pessoas se beneficiaram do conteúdo que a gente trouxe aqui. E amanhã a gente vai estar aqui de volta. Tá bom, gente? É isso aí. Fique à vontade aí para fazer suas considerações finais, se despedir. Eu já encerrei aí. Vou fechar a matraca. Nada, que isso. Muito bom. Gratidão. Gratidão a todos, né, que cá estiveram. Quero só uma última coisinha, justamente nesse comentário, né, com relação... Já me esqueci quem que fez a retirada da tireoide. Foi a... Já não me lembro o nome. Estou procurando aqui. Rosemary? Acho que foi, né? Rosemary. Show. Flor, no teu caso, só contar com o fato de que para você tem que se tratar como se você tivesse hipo, né? Hipotiroidismo. Então, enfim, por um jejum também tem que levar isso em consideração. Para pessoas com hipo, não é necessariamente tão legal fazer mais do que 4 dias, tá? Mas a gente vai falar sobre isso também no nosso processo do Manual do Jejum. E gratidão a todos, uma boa noite, bom descanso e até amanhã, né? Para a gente falar mais sobre a nossa experiência pessoal, né, sobre o que a gente pode compartilhar um pouquinho mais, né? E venham. E também adquiram o manual para vocês estarem com a gente ao longo das próximas semanas, né? Tendo aulas ao vivo, ouvindo mais sobre o jejum, aprendendo mais sobre o jejum e podendo, quem sabe, praticar mais de jejum intermitente, né? Praticar mais de jejuns curtos com a gente também trocando mais sobre, né? Que eu acho que dá aquela forcinha. Então, gratidão, uma boa noite. Boa noite.